O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pode na Rede e todas as sextas-feiras às 14 horas no canal 527 da Claro em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, os apoiadores, a BRH Brasil, a Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, o Peixe 30 Recruiter e a Remunerar Consultoria. O tema de hoje é cultura organizacional e multigerações no mercado de trabalho. Olha que tema bacana, pessoal! Estamos aqui com o Felipe Pacheco, ele é diretor de carreiras e emprego do Peixe 30 Recruiter. Aliás, um dos nossos patrocinadores.
Felipe, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Olá, obrigado pela oportunidade, prazer enorme. Primeiramente agradecer a Rede Alto Tietê, agradecer vocês do Gestão em Pauta, um excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. E é uma honra poder contribuir com um assunto tão relevante, né, que é o momento que a gente está vivenciando no mercado de trabalho, né? Multigerações e cultura organizacional. Né? Então, um prazer enorme e agradecer a audiência também, acima de tudo. Poxa, o prazer é todo nosso aí. Você vai se apresentar aqui, você está vindo lá de Recife, né, Felipe? Sim, na verdade o produto Peixe 30 nasceu, né, em Recife e a gente tem conseguido ajudar, e não só os usuários, os candidatos a venderem os seus peixes em 30 segundos, e a gente tem ajudado também o recrutador do ponto de vista de eficiência, de produtividade, de precisão no processo de contratação, de recrutamento e seleção, né? Então, contratar com qualidade, com velocidade e com precisão. Acho que esse é os nossos principais objetivos aí dentro do Peixe 30. Que bacana. Mas assim, fala um pouco mais sobre você, na sua jornada, né? E até chegar aí ao Peixe 30 Recruiter, né? Legal. Bom, eu comecei a minha trajetória no mercado corporativo, trabalhei em empresas multinacionais americanas, trabalhei em empresas alemãs e fui sócio de uma consultoria onde começou a minha jornada de solução voltada para RH, né? Começou aí com folha de pagamento, né? Um processo transacional. E aí, dentro de uma consultoria, eu comecei a entender o que é o negócio de recrutamento e seleção, os principais desafios. E aí comecei a me apaixonar, né? E aí comecei a estudar o mercado, comecei a estudar os modelos de negócios, né? Comecei a estudar através de uma startup que a gente conseguiu colocar de pé dentro de uma consultoria, modelar o negócio, tá? Ou seja, todo o conceito de exponencializar, né? E, obviamente, olhando para uma questão social que é, acima de tudo, a inclusão no mercado de trabalho, né? E a gente identificar em que momento de carreira aquele profissional está, como é que ele conecta com a cultura daquela empresa, né? Como é que ele se enxerga trabalhando com determinada empresa. Então, o trabalho consultivo, né, ele envolve duas pontas, né? A primeira ponta é você entender como é que a pessoa percebe, né, o momento de carreira, como é que ela se autoconhece profissionalmente, né? Então, acho que a gente vive um momento onde as pessoas estão a cobrança pelo autoconhecimento, pessoalmente falando, né? Então, você vê aí a própria terapia, quando a gente olha, nunca se falou tanto, né, em terapia. Então, o autoconhecimento profissional é essencial quando a gente começa a olhar a carreira, né? Então, terapeutizar a carreira, eu acho que é um tema super importante. E do outro lado, o recrutador, precisando ter mais assertividade, né? Mitigar rotatividade, né? Fazer a integração, a importância, né, de você conectar, independentemente da geração, né? E o Peixe 30 veio justamente para combinar essas duas pontas. Então, eu aceitei o desafio de sair de São Paulo, né, há um ano atrás, para a gente poder envelopar o produto, né, de uma forma simples, olhando para a experiência do usuário dentro de uma rede social. Então, o produto Peixe 30, ele nada mais é do que ajudar os usuários a vender o seu peixe em 30 segundos. E ele ajuda o recrutador a gente transformar essa experiência dentro da rede, do perfil do usuário, transformar isso em dados, usar o algoritmo para entregar para o recrutador um mapeamento técnico comportamental para que ele consiga enxergar aquele candidato antes mesmo dele conhecer na entrevista, né? Então a gente consegue reunir 3 principais elementos que são fundamentais
que é a capacidade de se comunicar diante de uma câmera em 30 segundos. Então, é uma autoapresentação em 30 segundos. É um currículo com inteligência artificial, onde ele consegue envelopar e potencializar as principais competências técnicas, que a gente chama de hard skills, né? E através de um teste de perfil comportamental, a gente consegue entregar uma bússola, que a gente consegue dizer o que efetivamente ele precisa desenvolver para encontrar a melhor oportunidade de acordo com a vocação dele, né? Então a gente ajuda a ele se enxergar baseado nesses 3 atributos e dá para ele o seguinte: o que você precisa desenvolver para conseguir alcançar essa oportunidade que você está almejando, né? Então acho que esse é o principal objetivo do produto como um todo, né? E, poxa, muito bacana. É uma ferramenta incrível, né? É uma plataforma, né? E, assim, ela atende a nível nacional e internacional? Como é que é isso aí, Felipe? É um produto que ele hoje consegue atender empresas de qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? A gente está preparado para otimizar os processos de recrutamento e seleção, independentemente da complexidade do negócio, do segmento, tá? Se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, se é uma empresa que tem sazonalidade, né, que é uma das principais características de alguns segmentos, a gente consegue entregar bastante eficiência em vagas de liderança, vagas operacionais, né? E, independentemente do idioma, a gente consegue, né, fazer com que a solução rode num formato, né, que precisa ser levado para uma planta, né, para uma operação, né? Então, a gente tem muito essa questão da cultura organizacional intrínseca dentro da plataforma, que é vender a vaga, independentemente da região, né? Então, a vaga precisa ser endereçada a um público específico, né? Então, acho que esse é o principal diferencial, a gente conseguir envelopar essa linguagem, colocar isso dentro de um ecossistema para atingir públicos específicos e reunir candidatos com qualidade. Acho que esse é o grande atributo aí do produto. Poxa, que bacana, Felipe. Então, atende a nível nacional e internacional. Exato. Independentemente do país, a gente consegue... O peixe recruta está lá. O peixe recruta está lá. Maravilha, maravilha. Felipe, o que é cultura organizacional e por que ela é tão importante para as empresas? Cultura organizacional, ela está relacionada com essa questão de você trazer o que é o comportamento esperado dentro daquela empresa, né? Quais são os principais valores daquela empresa, qual é o estilo de liderança, né? Então, como é que se traduz desde o momento que você abre uma vaga, que a primeira interação que a empresa, que o candidato, que o profissional vai ter, e como é que ele se imagina trabalhando nessa empresa, né? Então, eu costumo dizer que uma empresa, quando ela tem lá a construção da marca, ela traz uma identidade. E essa identidade precisa estar muito clara e transparente para a pessoa que está se propondo a trabalhar lá, está se propondo a colaborar, né? Então, para mim, a concepção de cultura organizacional, ela nasce no momento em que a empresa tem muito bem estabelecido o que é missão, visão e valores, só que você tira de um quadro pendurado na parede e você transforma em prática, né? Então está muito claro como é trabalhar em uma determinada empresa, e por que eu estou me candidatando para aquela empresa, né? Então, a partir do momento que está claro essa questão do comportamento, essa questão da visão, essa questão de qual a questão social que essa empresa pretende endereçar com o produto ou com o serviço que ela vende, né? E qual é a mensagem que a sociedade, em linhas gerais, absorve dessa empresa, né? Então, isso está relacionado à cultura, à felicidade no trabalho, né? Então, a partir do momento que eu me proponho a me candidatar e a defender os interesses daquela empresa
e assentar com a minha família numa mesa de jantar e falar o que eu faço, né? E aonde eu estou trabalhando, cara, de uma certa forma, eu estou trazendo os valores da empresa para dentro de casa. Eu estou trazendo os valores de dentro de casa para a empresa. Então, tem muito isso dentro da cultura organizacional, né? Então, isso é extremamente importante e precisa ser cada vez mais tangível, né? E a gente percebe quando é ou não. Né? A gente dentro profissional do RH há quase 26 anos, a gente consegue perceber através de uma publicação de vaga, através da descrição de um vídeo de um empregador narrando como é trabalhar lá, né? Então, resumindo, é isso, né? Poxa, e assim, e cultura é muito importante, porque quando você citou uma coisa bem interessante, de repente está ali no quadro e não é o que é o dia a dia mesmo ali da empresa, né? Então, agora, quando você tem uma cultura forte, isso se torna uma marca empregadora, inclusive, né, Felipe? Onde as pessoas querem estar naquela empresa, porque é uma cultura forte, sólida e que valoriza, de repente, as pessoas, né? Isso faz todo sentido. Você tem uma marca boa ali, uma cultura forte, enraizada mesmo ali, né, no dia a dia. Não só está no quadro, mas que esteja no dia a dia. Exato. E como é que isso se aplica nas questões motivacionais, né? Nas questões de meritocracia, né? Então, são políticas e programas que se constroem e que sustentam aquela mensagem que está pendurada num quadro, né? Então, como é que isso conecta com diversidade de gênero, né? Como é que isso conecta com saúde mental? Qual o modelo de contratação? Qual o regime? É remoto? É presencial? Em que momento é híbrido, né? Então, tudo isso está diretamente relacionado com uma teoria, Cláudio, que eu gosto muito, que eu já ouvi falar de um grande professor, né, dentro do grupo educacional que a gente está inserido, que chama a teoria do Victor Vroom. Victor Vroom é um escritor, e ele diz muito da relação motivação e reconhecimento, né? Então ele construiu uma ciência, né, baseada nessa relação de como é que se constrói e de como é que se fomenta uma motivação consistente, como é que isso está atrelado à performance, né? Reconhecimento atrelado ao perfil e à cultura da empresa, né? Reconhecer não é só dar tapinha nas costas, não é só questão financeira, né? Mas é você dar um desafio e você deixar muito claro o que você espera com aquele desafio. E você dar visibilidade de onde aquele profissional está e da onde ele pode chegar e até onde ele pode, qual é o caminho, você pavimenta essa trilha dentro da empresa, né? Então, isso está relacionado à performance, à produtividade, à meritocracia, reconhecimento. São políticas que vão te sustentando, né? E que, independentemente da geração, né, isso acaba conectando, né, isso acaba transacionando, né? Então, cria-se o que? Uma interdependência das gerações ali para fomentar isso dentro da empresa, né? Então eu gosto muito desse tema, assim, sabe? Porque acho que tem bastante coisa, bastante lição de casa que algumas empresas precisam fazer, né? E isso, no meu ponto de vista, começa no momento em que você publica uma vaga. Você vai para o mercado, traduz a tua marca para o mercado de trabalho, né? Fala da tua identidade, né? Então, para mim, isso é extremamente fundamental, a questão da marca, né? Poxa, então assim, a gente entende então que uma cultura positiva ela pode motivar e engajar pessoas, atrelada a tudo isso que você falou aí, né? A meritocracia, né? Esse reconhecimento. Porque se eu estou num ambiente ali com uma cultura tóxica, não sai nada, né? Exatamente, né? A cultura, ela engaja, né? E ela desafia. Então a gente vive um momento
de alicerçar a cultura dentro da empresa, alicerçar baseado em propósito, né? Então, muitas vezes uma pessoa que entra numa empresa, ela não sabe o que ela quer ainda, mas ela é um grande potencial. E aí o RH consegue enxergar um grande potencial, só que para ela não está claro o que ela precisa desenvolver, porque ela não tem esse autoconhecimento ainda, né? E quando ela entra numa empresa da porta para dentro, ela começa a perceber que existem outras gerações, né, ali dentro, que existe uma diversidade geracional ali, né? Então você tem ali um estereótipo geracional diferenciado, de pessoas que funcionam, que se comunicam de forma diferente, né? Então hoje você tem plataformas de comunicação, e a comunicação dentro do ambiente de trabalho, ela diz muito sobre a empresa, né? Será que eu vou usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação? Que é uma linha tênue. O WhatsApp é uma ferramenta, uma plataforma, um canal de comunicação pessoal, mas tem muitas empresas traduzindo isso para o profissional também, né? Então, do meu ponto de vista, Cláudio, a comunicação ela é essencial para você aterrissar, né, uma linguagem entre várias gerações dentro da empresa, né? Então, e ali você começa o quê? A mitigar conflito, você começa a promover a tolerância da diferença de opiniões, né? E você começa a construir um ambiente colaborativo, onde eu funciono numa geração num modo mais rápido e tem o Zé que funciona de um outro modo, porque ele ainda está se adaptando. Sim. A velocidade e a espontaneidade que essas plataformas, né? E aí a gente vive num momento da inteligência artificial, né? Então hoje a geração consome, está muito mais preparada para consumir, para reagir, para se adaptar a isso. Tem outras gerações que precisam de um impulsionamento. E está tudo bem. Sim. Né? Só que o nível de tolerância acaba meio que diminuindo, né? Então, como é que você fomenta a questão da flexibilidade, a questão do ambiente colaborativo multigeracional, né? Então, você tem vários programas, tem programas de líderes, né? Então, são esses estereótipos que acho que são os desafios, né? Quando a gente fala de geração e cultura organizacional. Mas eu acho que o cerne disso tudo é a comunicação. A comunicação. Como é que você lida com os problemas. Sim. Quando você está falando de duas gerações completamente diferentes que dependem uma das outras, né? É assim, né, Felipe? A cultura tem que estar atenta às gerações, como você bem falou, né? Porque tem aquela pessoa que tem mais facilidade com a IA e o outro, de repente, ainda não. Então, como lidar com tudo isso? Né? Parceria, comunicação, respeito mútuo. Porque assim, a gente entende que é uma soma. É importante que numa empresa tenha aí essa diversidade de pessoas, né? Seja ela mais jovem, mais experiente, mas que tenha essa conectividade, né? Sim. Exatamente, tá? Eu acho que assim, traduzindo isso para vantagem competitiva, tá, Cláudio? Eu acho que a empresa que já reconheceu e já faz essa lição de casa, tá? Ela olha para o desafio de uma forma mais equilibrada, porque ela traz duas visões diferentes, né? Então, uma visão de uma geração baby boomer, que olha um problema de uma visão muito mais tradicionalista, ancorada na experiência, e você traz uma visão de um problema de uma geração, de uma outra geração oposta, que é muito mais focada no resultado prático e rápido, né? Baseado em inovação, tecnologia. Como é que você combina tradição e inovação para resolver um problema? São visões diferentes,
Então, quando você traz essas duas visões e você olha para o desafio e a empresa entende que isso é uma vantagem competitiva, cara, isso eu acho fenomenal. Né? Então, você amplia uma visão estratégica de duas óticas diferentes. De uma pessoa que tem uma visão mais tradicionalista, que olha para a história e fala, isso já me aconteceu lá atrás e a gente fez isso. Só que agora a gente tem uma tecnologia nova que essa geração pode trazer velocidade para a gente resolver o mesmo problema de uma forma diferente. Que a faceta do problema mudou. Né? Então eu gosto muito dessa abordagem, sabe? De olhar para a visão estratégica. Enfim, é bem interessante. Faz todo sentido, né, Felipe? E tem um momento que você citou aí da questão das diferenças de pensamento, a gente usa muito o termo aí de diversidade cognitiva, né? É importante, sim, que dentro de uma empresa tenha essa diversidade de pensamentos, né? De ideias, de opiniões diferentes. Porque, poxa, se você tem uma equipe ali que todo mundo pensa igual, será que isso vai dar certo? Tem que ter pessoas que pensam diferente, né? Que tem ali coloque na mesa ali debates, opiniões. E é importante, como você falou, a cultura tem que estar preparada para tudo isso. Exato. Para entender todos os lados, né? Respeitarem as diferenças ali e que o líder, os gestores, dê também essa abertura. Exato. Dentro do Peixe 30, Cláudio, a gente tem um ritual que a gente faz semanal, que é onde a gente abre, que a gente chama de brainstorm, é uma reunião chamada Discovery, né? Eu não gosto de ficar usando muito termo em inglês, mas na verdade a gente tem um problema e a gente precisa descobrir qual é a solução. Então a gente começa a alimentar um pensamento filosófico. Literalmente a gente está viajando na maionese. Mas a gente está estimulando a criatividade. E a ideia dessa reunião é essa. É a gente entender a opinião de cada um e até onde vai a imaginação de cada um. A regra é viaja. Vamos viajar, mas com o objetivo de resolver e cada um vai trazendo. Então a gente estimula esse pensamento criativo. Que bacana. Essa imaginação de diversas gerações para encontrar o quê? Uma forma, e a gente vai afunilando até que a gente consegue encontrar uma forma de lidar com aquilo. Legal. Vamos envelopar isso agora. Vamos colocar isso numa esteira, vamos começar a discutir, vamos colocar isso na prática agora. Quanto tempo a gente precisa, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa estimular, no meu ponto de vista, sabe? Porque você tem uma geração inclusiva e você tem uma outra geração que ela é adaptativa ainda, né? E que se ela não for respeitada, você acaba meio que rompendo, você acaba gerando uma frustração de ela não conseguir opinar. Sim. Né? Acaba bloqueando, né? Você acaba bloqueando. Sabe aquela coisa de você ter uma criança na curva do desenvolvimento do aprendizado e aquele excesso de proteção acaba impedindo a criança de descobrir o que é a dor, o que é uma queda, né? O que é subir numa árvore, né? Então, eu parto muito desse princípio, sabe? De você libertar o pensamento para descobrir as principais soluções em grupo, respeitando a forma de pensar de cada um, né? O mais adaptativo e o mais intuitivo, né? E assim, né, Felipe, tem estudos aí que mostram, quando você tem uma cultura que respeita aí essa diversidade, aumenta-se os lucros. Então tem estudos sobre isso que comprova. Porque quando você tem aí uma empresa que ela valoriza as diferenças, as pessoas vão se sentir bem. Exato. Né, ter confiança e com isso ter uma entrega maior. E com essa entrega maior, aumenta, por exemplo, as vendas, aumenta o lucro. Então, isso faz todo sentido no mercado hoje, você ter essa diversidade de pessoas, de opiniões, independente do seu gênero, né, da sua religião, da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa, né, Sim. Felipe?
É isso, eu acho que a questão da diversidade, da equidade. Equidade, isso. E você meritocratizar isso, né? Respeitando o que é valor para aquele profissional, né? Parece muito fácil a gente falar isso, mas assim, através de programas, de projetos, tudo isso fica muito mais tangível. Sim. Né? É o dia a dia. É o dia a dia. Você participar, um colaborador, de atividades sociais, você conseguir colocar isso como um indicador, mas que não vai ser caracterizado uma cobrança, mas um convite para o cara participar socialmente. Exato. De uma ação. Exato. Que não é importante para a empresa, mas é importante para o propósito que a empresa tem, para a responsabilidade que ela carrega de transformar um segmento melhor, sabe? Transformar um país melhor, né? Então eu gosto muito dessa abordagem convitativa entre iniciativa privada e pública, sem politizar as coisas, sabe? Sem colocar outros interesses acima daquilo que precisa ser feito, né? Que é resolver uma questão social, resolver um problema de saúde que o país, que o Estado, né? E você conseguir distribuir essa responsabilidade para a iniciativa privada e trazer isso como um benefício, né? Olhando para a esfera pública, né? Então, definir esses limites de responsabilidade, né? E fazer com que o colaborador absorva isso, né? Da porta para fora e da porta para dentro de casa também. Né? Então, isso para mim traduz felicidade do trabalho, assim, sabe? Quando você bota a cabeça no travesseiro e fala, caraca, projeto que eu fui convidado para participar, um projeto disruptivo, um projeto que eu me coloca numa situação onde eu nunca me imaginei, sabe? De escutar uma pessoa que teve uma história completamente diferente, o cara que já vivenciou né, situações completamente, uma guerra, né, um nível de sobrevivência, um modo de, né? Então, eu acho que é isso, assim, sabe? De uma certa forma é você conseguir sair da tua caixa e vivenciar. Então, é esse altruísmo que dentro do ambiente de trabalho ali, né? Poxa, muito bacana, viu, Felipe? Desculpa. Felipe, o papo está bom, mas deixa eu mostrar aqui os nossos patrocinadores, tá certo? Azuki Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição e referência em Guarulhos e região. O Page 30 Recruiter, a sua plataforma de recrutamento e seleção conectada à rede profissional com foco em potencializar candidatos e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. Pessoal, durante o bate-papo, fica parecendo que o site, o logo QR Code. Entre com esses patrocinadores, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado.
Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH. Tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é cultura organizacional e multigerações no mercado de trabalho. Estamos aqui com o Felipe Pacheco, ele é diretor de carreiras e emprego do Peixe 30 Recruiter. Aliás, o papo está incrível aqui, você está trazendo um conhecimento aqui muito bacana com a sua experiência, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo agora vai usufruir muito do seu conhecimento e quem for assistir depois também. Então, gratidão aí, viu, Felipe? Felipe, a diversidade geracional, então, pode ser considerada uma vantagem competitiva, então? Sim, eu acredito muito que o aspecto da diversidade, cultura organizacional e como é que você transita, né, as multigerações, que são 5 gerações dentro no mesmo guarda-chuva, pode ser sim, atrelada a uma estratégia, né, seja uma estratégia ancorada num produto ou num serviço, né, ou uma penetração de uma marca, né. Eu acho que a gente tem hoje dados e estudos, né, que deixam cada vez mais evidente de que quanto mais transparente, né, para a sociedade, de novo, o que aquela empresa se propõe a resolver, né, e quanto mais limpo e leve é essa mensagem
mais fácil fica para o candidato escolher você como empresa, né? Sim. E aí você consegue construir, né, uma jornada de desenvolvimento atrelada aos indicadores que aquela empresa precisa, né? Então, o que eu espero daquela pessoa dentro daquela trilha? Qual é o tempo, né? Então, quando a gente começa a fazer essa análise, a gente começa a aterrissar algumas competências que, no meu ponto de vista, elas vão dar um lastro para isso que a gente está falando, né? Então, o que eu quero dizer aqui é uma comunicação clara, né? Uma comunicação assertiva, uma liderança inclusiva, né? Sim. Que não use o cargo, né, o peso do cargo como uma forma, um estilo de tomada de decisão, mas sim num estilo de participar e de reconhecer e de distribuir e delegar essas responsabilidades, né? Então, dividir a responsabilidade baseado, olha, a gente tem isso aqui que a gente precisa entregar, né? Então, a adaptabilidade, né, das pessoas, do profissional, quando alguma coisa foge do esperado. Sim. Né? Então, tá tudo bem fugir daquilo que a gente planejou. Como é que a gente vai responder a isso? Né? Como é que a gente vai reagir a isso? Como é que a gente vai executar um plano, tá? E dizer o seguinte, com esse plano eu pretendo alcançar isso aqui, né? Então, é construir esses planos, né? Colocá-los em prática e sempre levando em consideração a questão do tempo, né? A questão do resultado, né, que se espera, e sempre num caminho de usar a tecnologia para acelerar isso, né, mas abrindo para duas gerações que pensam de forma diferente, e ali você encontra um equilíbrio, né. Então a vantagem estratégica, a vantagem competitiva, ela se constrói quando você consegue construir, né, essa visão e direcionar isso para o resultado, para indicador. Importante, né, Felipe? Sim. Então você conseguir desenhar isso, ou seja, aterrissar um plano, colocar aquilo numa linha do tempo, um cronograma, né, de curto, médio prazo, e ali você começa a direcionar as duas gerações para um único propósito, para um único objetivo, né? Respeitando o modo de cada um de funcionar. É ter clareza, é dar clareza, né? Então, para cada um saber do seu papel ali dentro do contexto ali da equipe e da jornada da empresa, né, Felipe? O que eu espero de você. Exato. Né? Tá claro para você o que eu espero, né? Tá claro para você que a gente não tem muito tempo, né? E que a gente precisa dividir responsabilidade, senão vai ficar muito pesado, né? E aí a consequência disso é a saúde mental. São os números de saúde mental, né? O burnout. Então, para mim, o sinônimo, uma evidência clara de que não existe, de que existe um desafio lançado ainda em algumas empresas, é esse número esse peso de saúde e segurança no trabalho quando se refere à saúde mental, né? Burnout, né? Então, é uma forma como uma geração ou com uma cultura, uma empresa está tendo dificuldade de se adaptar àquela forma de trabalhar, àquele formato, né? Então isso precisa ser reconhecido e precisa ser traduzido num plano, mudar a plataforma, colocar alguns tipos de programa para mitigar, dar mais leveza para a rotina, né? Descomprimir, né? Descomplicar, né? Então eu acho que assim, a tecnologia ela é uma faca, ou ela nos serve ou ela nos corta,
né? Então depende muito da forma como você aplica, né? Da forma como você dá o controle remoto na mão de um profissional, né? Tecnologia é isso, inteligência artificial é isso. Quais são as perguntas que você faz? Não é só prompt. Você tem hoje uma série de frentes de inteligência artificial que estão determinando o que vai ser o futuro do trabalho. Sim. Né? Então o algoritmo ele é a commodity do futuro, né? Então dados são, né, a nova bola da vez. Algoritmo, né? O raciocínio lógico, né? A educação ancorada no raciocínio, no pensamento lógico, no pensamento construtivista, ele é quem vai construindo profissionais preparados para lidar com esses desafios do que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10, daqui a 5 anos. Geração do meu filho, que tem 5 anos, né? Então, não é que novas profissões vão surgindo, novas empresas, né? Então, tem muita coisa boa que vai acontecer, né? A gente precisa ser realista, né? E pragmático com relação à evolução disso tudo, né? Mas, respondendo a tua pergunta, Cláudio, de uma forma muito objetiva, cara, não tenho dúvidas de que, né, vantagem competitiva, visão estratégica, você consegue construir quando você tem 2 gerações ali trabalhando em formatos diferentes, mas ancoradas dentro de um plano que vão levar a um resultado. O reconhecimento da receita e a levar a empresa para outros patamares e distribuir isso, né, de uma forma meritocrática. Sim. Será que o cara quer dinheiro? Será que o cara quer bônus? Vamos escutar qual é o tipo de reconhecimento que ele quer. Verdade, Felipe. Né? Então isso é importante. Porque cada geração tem uma forma que ela vai se sentir bem e que vai gostar de ser reconhecida, né? De repente, para uma pessoa mais experiente ali, para ela, de repente, um convênio médico vai atender. Mas para um jovem, de repente é uma academia, um bem-estar, né, Felipe? Então tem que entender isso aí, né? Exato, né? Tem que ouvir. É isso mesmo, Felipe? Eu tô certo, tô errado, é isso mesmo? O que você acha? Não, eu acho que é algo que precisa ser discutido com cada empresa, né? A política de reconhecimento, mas reconhecimento e meritocracia estão diretamente relacionados à motivação, que é a gasolina do dia a dia. É a energia, é o empenho, né? E que tudo isso se constrói ouvindo, em cima de pesquisa, sabe? Ouvir, você falou bem aí, Felipe. Ouvir, fazer a pesquisa para entender, né, Felipe? Reunir dados. Nossa, isso é importante demais. Entender o segmento, a característica do segmento, não se comparar com um concorrente, tá? Mas ver o que está fazendo, o que está funcionando, o que não está, o que já tentou de uma forma antiga, que talvez remodela, tá? Então eu gosto muito disso, assim, sabe? De escutar, botar na mesa, legal. É isso aqui que eu entendi. Tá claro? Você entendeu isso também? Vamos perguntar de novo? Né? Para não ter dúvidas. Né? Sim, não pode deixar Vamos garantir que isso aqui, de fato, vai virar uma política, vai virar um processo, né? Onde a gente vai conseguir tombar isso para a prática, para um plano, né? Que é assim que sai da teoria. Quando vira plano, quando vira projeto, quando vira um programa, né? Eu gosto muito de discutir essas questões de programa, de projetos, sabe? Porque é a forma como a gente tangibiliza, cara. É a forma como a gente consegue reunir dados e ver se a direção está correta ou se está errada, né? Onde é que a gente reconhece os erros. Sim. Entendeu? Cara, se eu tivesse feito isso aqui lá atrás, talvez o resultado seria outro. Poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Mas é um resultado diferente. Sim. Sabe? Eu acho que assim, tem um ditado que diz: se a gente quer alcançar aquilo que a gente nunca teve, a gente tem que fazer aquilo que a gente nunca fez. Entendeu? Verdade, Felipe. Né? Faz todo sentido. Entendeu? Então é isso. É começar a pensar de uma forma criativa, fazer algo novo para ter um resultado diferente. Né? E o que a gente vai ter de decisão com relação a esse resultado? Vamos permanecer aqui, vamos mudar a direção, vamos voltar? Porque não dá para você fazer planejamento mais do que 1 ano e meio. Hoje em dia não dá mais. Não dá, cara. Antigamente você fazia plano de 3, 4 anos, entendeu? Hoje é muito imediato, né?
exatamente, entendeu? Então é isso, Cláudio, né? Corroborando a tua pergunta, sem dúvida é vantagem competitiva, é estratégia e precisa ser colocado na pauta. Com Gestão certeza. em pauta, é isso aí. Felipe, deixa eu passar mais um recadinho aqui, tá certo? Quer ter a sua empresa, a sua marca do programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Felipe, como você enxerga o futuro da cultura organizacional diante dessa convivência multigeracional? O que você enxerga do futuro em relação a esse assunto? Cara, não tem como a gente falar de futuro sem a presença da inteligência artificial, né? E eu acho que tem uma questão do emprego da palavra inteligência artificial, que ainda é um dilema, né? Mas dominar a inteligência artificial é algo que a gente precisa entender como uma forma de lidar com o futuro do trabalho, né? E aí você tem várias, né, frases que são frases da moda, né? Então, quer dominar um robô, você precisa ser uma pessoa que conheça sobre ele, né? Que conheça do processo, que conheça da linguagem de programação, do algoritmo que está por trás daquilo ali, né? E de como é que isso está inserido dentro do segmento que você está, né? Então, eu vejo que o modelo de educação mudou muito, que a geração nova está demandando muito, né, do que se tornou esse balcão de negócios através dessas plataformas, né, de que isso está mudando o comportamento dentro de casa, está mudando a concepção de relação, né, com familiares, com amigos, com profissionais. Então a gente está respondendo de uma forma diferente, né? Então o funcionamento mudou com um gatilho, com a presença das plataformas no dia a dia, né? Então o funcionamento do cérebro da gente, a produção de dopamina, serotonina, ou seja, tudo aquilo que nos gera motivação, prazer, esforço, empenho, determinação, resiliência, né, começa na forma como você pensa, age, fala, se comporta, né? Então, o futuro do trabalho, para mim, é um momento que a gente precisa sair do carro durante uma jornada e dizer o seguinte: o que eu preciso mudar, porque agora a estrada é outra. Sim. Porque agora a intensidade da luz do sol é outra, a velocidade do vento é outra, né? A qualidade da chuva é outra. Tá? Então, fazendo uma metáfora aqui, de uma forma muito, né, objetiva, é isso. O futuro do trabalho são esses desafios que nos apresentam, que a própria tecnologia que a gente construiu, que a gente vai usar e vai precisar dela para resolver alguns problemas, mas a gente precisa conhecer para onde a gente quer levar isso, né? Então, se isso vai começar a entrar num aspecto de sentimento, de emoção, para começar a se aproximar de como é que a gente vai lidar no momento em que eu coloco um robô para dirigir um caminhão e ele vai tomar a decisão se ele atropela uma criança ou se ele atropela um animal que cruzou o caminho, a gente está dando o quê? A capacidade de decidir sobre duas vidas para um robô. No momento que você atribui a um robô uma cirurgia,
né? Então você tem toda uma questão ética por trás disso. Sim. Então, a gente está num movimento de regulamentação disso, de estabelecer limites, né? Isso vai ser determinante para dizer qual o impacto disso no futuro do trabalho. Mas eu não tenho dúvida de que a gente já está vivendo um caminho sem volta e de que o futuro não é escuro, não. Ele vai nos levar a um mundo diferente, né? A um mundo onde a gente vai ter que trabalhar com o robô. A gente vai ter que interagir com o robô. Sim. Que ele vai escutar, ele vai decidir e a gente vai dizer para ele o que a gente quer. Então ele vai dizer o seguinte, cara, o que você quer? Se você não sabe o que você quer, eu vou decidir por você. Ou o tempo vai decidir por você. E aí a gente tem aquele dilema, mas a gente não tem mais a tolerância que a gente tinha. Porque a gente tem o que? A cultura do imediatismo. Então a gente não quer mais perder tanto tempo. Porque a vida é uma jornada curta, não é? Então essa percepção essa consciência que a gente tem sobre o que a gente faz, aonde a gente está, o que a gente trabalha, de felicidade, está diretamente relacionado a essa concepção de o que eu estou fazendo da minha vida. Né? Que isso soa como uma cobrança, assim, sabe, Cláudio? Né? Uma cobrança no sentido de, cara, eu preciso me conhecer melhor para eu poder direcionar a minha vida de uma forma mais leve, melhor, para poder encontrar a felicidade. Né? Então, enfim, eu estou transitando aqui de diversos para encontrar, né, o futuro. Sim. O futuro do trabalho, para mim, é essa concepção de felicidade. E a felicidade é aquele quadro pendurado na parede que você modela ele. Você enxerga nele a felicidade. Né? Que cor que você quer? Né? Que cor que te traz a felicidade? Qual é a mensagem que te traz? Onde você quer estar? Né? Você quer morar onde? Você quer respirar que ar? A gente estava falando aqui, né, nos bastidores, sobre a qualidade do ar aqui em São Paulo. Né? No final do ano agora, vai chegando outubro, novembro. Né? Então é isso, assim, aonde é que a gente está inserido? O que a gente quer levar, né, como propósito? O que a gente quer deixar para os nossos filhos? Que legado quer deixar, né, Felipe? E esse é o mercado de trabalho que a gente está inserido na nossa próxima geração. Né? Eu acho que tela... fala-se muito sobre, né, o problema, o excesso de tela, que produz ansiedade, que produz... Eu concordo, só que eu acho que tela é o caminho para que essa geração entre no mercado de trabalho. Sim. Né? Sim. Não existe mais um ambiente de trabalho que você não consiga lidar com telas. Né? O trabalho analógico aí já ficou no passado, né? Agora é tudo digital e não tem como correr mais. A tela é o que vai te inserir na economia digital, na produção de conteúdos, no balcão de negócios que virou essas plataformas. Né? Que não é mais sobre quem é você, mas é o que você faz e como você faz. Né? Que é aquele dilema, o que você fala é o que você gostaria de ser ou o que você de fato é genuinamente. Fica aquela dicotomia entre o adaptado e o genuíno. Bem isso mesmo, Felipe. Né? Enfim. É isso aí. Poxa, Felipe, uma pena aí, mas o programa já tem aqui para os minutos finais. Mas antes, eu queria te dar aqui um brinde aqui da Zuc Saúde Ocupacional. Poxa vida, que legal. Aí tem uma caneca, um mousepad, tem uma caneta. Vai ser super útil aí para pro meu dia a dia aqui. Caneca, água, que a gente bebe bastante água. Obrigado aí, pessoal da Zuc aí, Saúde Ocupacional. É isso aí, são grandes parceiros nossos aqui. Muito bom, obrigado. Gratidão. Felipe, você precisa voltar mais vezes aqui, porque o conhecimento que você tem não dá para falar em uma hora, não. Então, você precisa voltar mais vezes, tá certo? Eu quero novamente, Felipe, te agradecer aqui pela participação. Então, você veio lá de Recife para poder trazer o seu conhecimento, a sua experiência. Agradecer também a Peixe 30 Recruiter, né? Nossa parceira e patrocinadora, e você representando aqui. Gratidão, tá? Deixe as suas considerações finais.
reforça as redes sociais. Quiser falar um pouco aí da Peixe 30 aí, fica à vontade. Legal. Bom, primeiro, mais uma vez, queria agradecer a audiência, tá? Pedir desculpa se eu filosofei demais e acabei fugindo das perguntas do Cláudio. Não. Mas a ideia é a gente levar essa mensagem de reflexão acima de tudo, né, de onde a gente está e para onde a gente está indo. E agradecer, né, o pessoal da rede Tietê, programa Gestão em Pauta, né, parabenizar aí você, Cláudio, pelo todo o teu trabalho. E a mensagem final, como produto Peixe 30, eu gostaria de convidá-los a fazer essa reflexão dentro da rede social. Tá? Então, venda seu peixe em 30 segundos é um convite para refletir sobre carreira. Independentemente se você está num momento de transição, se você está no começo, se você está no fim. Tá? A rede social Peixe 30 ela nasceu justamente para te dar uma bússola de autoconhecimento e para te ajudar a enxergar quais são as principais competências que você precisa desenvolver de uma forma super construtiva, né? Sem julgamento, né? E te colocando numa jornada de reciclagem e requalificação profissional. Tá? Então, é um produto envelopado nesse formato para o usuário e para o recrutador. Né? A mensagem é cuidado, né? com o fenômeno inteligência artificial, que faz com que a gente acabe esquecendo da essência da humanização no processo, né, de decisão de um candidato. Eu acho que a intuição, tá, de um profissional do RH, ela é insubstituível, né? É aquela visão que fala, tem alguma coisa nesse cara que brilha e que eu gostaria de escutar outras pessoas, né? Então, se um robô te dá, se o dado te entrega um viés sobre um perfil, ele é importante. Mas, acima de tudo, o importante é você conhecer o candidato através da forma como ele se expressa, como ele lida com desafios, com problemas, né? E como é que ele reuniu esses aprendizados nos últimos 2, 3 anos. Isso vai dizer muito de como é que ele vai... Quais são os estilos de tomada de decisão dele, né? Então, eu acho que o Peixe 30 Recruiter, ele ajuda, ele respeita, né? E ele traz muito o construtivismo, né, das áreas para tomar uma decisão sobre alguém, né? Colocar uma pessoa certa no lugar certo, fazer a pessoa rodar dentro daquilo que ela tem como valor, como propósito. Cara, eu não quero ficar só fazendo isso, né? Eu quero abrir, eu quero ser provocado no bom sentido, para eu abrir, né, a minha roda da vida e ver como é que essa minha roda da vida, pessoalmente falando, vai girar na engrenagem da empresa, independentemente da área de atuação, né? Então, é deixar muito claro, né? Então, o Peixe 30 Recruiter, ele consegue fazer isso. Então, eu gostaria muito de convidá-los a baixar o aplicativo e de experimentar o nosso plano. A gente tem um plano de demonstração, a gente tem um plano de gratuidade, né? Independentemente do tamanho da tua empresa, se você é uma consultoria, se você é uma empresa que só tem vagas operacionais, só tem vagas de liderança, a gente tem um programa de desenvolvimento de canais onde a gente homologa um parceiro, dependente da região dele, a gente homologa num formato, né? Então, eu gostaria muito de convidar você, independentemente se você é uma consultoria, um profissional de recrutamento, um profissional de RH de qualquer outra área, ou um usuário, um candidato que está em busca de uma transição de carreira, conhecer melhor sobre o Peixe 30. Muito obrigado. Poxa, maravilha. Mas reforça aí as redes sociais. As redes sociais, né? Para quem quer conhecer você, o Peixe 30, Recruiter. A gente está no LinkedIn, tá? A gente tem dentro do Instagram, Peixe 30 oficial, né? Lá dentro do Instagram a gente tem os canais, né? Voltado para parceiro, para empresa, para candidato, né?
E a gente tem produzido bastante conteúdo relacionado a essa reflexão da concepção de carreira. Tá? Então a gente tem Instagram, LinkedIn, site, a gente está presente Facebook, nos principais canais, e eu gostaria muito de convidar para a gente se conhecer um pouco melhor. Poxa, bacana. E na TV, na tela, tá aparecendo até o seu LinkedIn aí, né? Que é Felipe Pacheco. Maravilha. Mais uma vez, gratidão, Felipe. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, o Peixe Trita Recruiter e a Remunera Consultoria em Remuneração Estratégica. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!